Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Lourenço e mais um Potencial Humano de Vida. Potencial humano de vida significa que, a meu ver, todos nós somos uma potência, né? Uma força. Como é que essa força que é você, ela se expressa no seu dia a dia? Como você, sendo essa força, que resultado que você gera na sua vida? Se você é uma potência, se você é uma força e a vida é um treinamento, portanto, quanto mais conhecimento sobre você mesmo e a vida, tanto melhor será o seu resultado. Toda ação gera uma reação e toda reação gera um resultado, e esse resultado está de acordo com aquilo que você implantou, manifestou na sua vida. Portanto, os resultados não poderiam ser diferentes. Eles sempre estão certos de acordo com como nós procedemos, de acordo com as energias que nós colocamos naquilo que vamos fazendo no nosso dia a dia. Ok? Muitas vezes os nossos resultados não saem como nós gostaríamos. Muitas vezes nós gostaríamos que as pessoas fossem diferentes. Muitas vezes a gente espera que as pessoas tenham uma atitude que é nossa. Muitas vezes nós nos desiludimos, né? Decepcionamos, nos magoamos com as pessoas quando percebemos que de repente elas não agiram conforme nós agiríamos. Toda vez que de alguma forma você fica com raiva porque o resultado não deu conforme você quis, você fica decepcionado porque de repente você esperava que o resultado fosse diferente, você fica magoado com alguém porque de repente você esperava que aquela pessoa ia lhe tratar com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com a mesma dedicação ou zelo que você manifestou para com ela. Muitas vezes você percebe assim uma grande retração na sua manifestação por você ter percebido que as pessoas de repente não correspondem àquilo que você gostaria, ou até mesmo a vida, ou até mesmo o seu trabalho, e aí com isso você cria um certo desânimo. A perda do ânimo na vida vai fazer com que você de repente fique desmotivado e sem esse motivo, né, que te gera uma ação, você perde a motivação, ou seja, você já não vai agir com a mesma espontaneidade, com a mesma amorosidade, com a mesma liberdade. Vai ficar restrito, né, por conta de que, de repente, as coisas não saíram, as pessoas não são como nós gostaríamos. Lembre-se, as pessoas e as coisas não obrigatoriamente têm que sair conforme nós idealizamos, porque aquilo que nós idealizamos é uma ideia, portanto é um pensamento, e esse pensamento é uma ilusão que pode ou não corresponder à realidade. Se você não souber perceber o que é a diferença entre uma ilusão que você projetou e a realidade do resultado de fato que aconteceu, você então vai sofrer com raiva, com mágoa, com decepção, com desilusão. Com isso você vai, de repente, retrair essa sua amorosidade, e aí então você pode ficar uma pessoa dura de coração, porque ficou com muitas mágoas durante muito tempo, com muitas raivas durante muito tempo. De repente você então vai ficar uma pessoa rancorosa, que vai ficar remoendo as coisas durante anos, condenando as pessoas pelo resultado daquilo que a sua vida está providenciando, vai condenar alguém para de alguma forma você se colocar numa posição de vítima e com isso então falsamente você se sentir melhor frente aos resultados da sua própria vida. Tudo isso e esta forma de você pensar ou de se manifestar na sua vida, né, que contribui unicamente para que você não consiga expandir positivamente na sua vida. Lembre-se, eu digo sempre que o universo, né, Deus, ou como você quiser chamar, nos colocou aqui e esqueceu de dar o manual e a assistência técnica, né? Então, de repente, nós temos aí um mental e temos um emocional, não temos o conhecimento, portanto, não temos a segurança, nós temos o livre-arbítrio de escolher e, a partir das escolhas, aprender a conhecer, e depois que eu conheço, eu aprendo a desenvolver segurança, porque eu só estou seguro depois que eu conheço alguma coisa. Né? Para que eu conheça, eu tenho que criar ações, e essas ações, normalmente, é claro que eu não vou ter o conhecimento a priori, então a vida nos impulsiona para que acreditamos nela, para que você confie de fato na vida, confie em você, confie, né, se você quiser de uma forma mais ampla, no universo.
né? Para que você, a partir dessa confiança, você crie a ação e aí, através da ação, você gere resultados e os resultados vão lhe dar um determinado conhecimento que vai se traduzir em segurança e essa segurança em confiança e automaticamente isso vai gerar uma força positiva que vai agregar esse potencial na sua vida, que vai fazer com que, de repente, você possa utilizar dele numa expressão positiva e, consequentemente, gerar resultados que vão favorecer a você e as pessoas que fazem parte da sua vida. Lembre-se, se os resultados não estão como você quer, se você é uma pessoa que está aí com mágoas, raivas, ódios, decepções e tal, é porque pura e simplesmente você não sabe lidar com a realidade, falta conhecimento para você e automaticamente o que é que você tem que fazer se você é uma pessoa que minimamente quer desenvolver uma inteligência e uma consciência? É ir à procura do conhecimento. Porque só com o conhecimento é que você vai conseguir fluir através das experiências. Se existe algum problema na sua vida, não é porque Deus está contra você, não é culpa da sua família, não é culpa de ninguém, é apenas uma ausência de conhecimento. Não fica culpabilizando os outros nessa atitude de pobre de espírito, porque isso de fato não vai agregar valor nenhum a você, antes pelo contrário, vai fazer você retrair e ao retrair você não cria ação para que você possa dessa forma adquirir o conhecimento e através do conhecimento você adquirir sabedoria de vida. Portanto, quanto mais consciência você tem na vida, portanto, ter a percepção do resultado das suas ações e o que é que geram, né? Para isso você vai ter que escolher. Então, é claro que dentro dessas escolhas, se você duvidar das suas escolhas, se você tem medo de errar, porque você tem medo do resultado que isso pode dar, isso também vai impossibilitar você de desenvolver consciência, vai dificultar que você consiga desenvolver a sua inteligência. Portanto, automaticamente você vai ser uma pessoa medrosa, e uma pessoa medrosa não tem coragem. E se não tem coragem, ela não confia. Se não confia, não está segura. Se não está segura, ela vai ficar sozinha. Né? Então, toda vez que nós duvidamos de nós mesmos, toda vez que nós duvidamos do nosso potencial, nós vamos ter a sensação de que nós estamos sozinhos. É como se nós desconectássemos da vida, desconectássemos de Deus, do universo, desconectássemos da percepção de que alguma força nos rege, nos conduz. Então, automaticamente, nós vamos ficar sós, isolados num ego exacerbado e automaticamente vamos ter que contar apenas com nós mesmos. Isso gera uma sensação de incapacidade, até de solidão. Portanto, na vida, não existe nada contra você, a não ser a dúvida, o medo e a incapacidade de você aceitar a verdade e a realidade que conduz você à raiva, à mágoa, à decepção. Portanto, não são as pessoas que te decepcionam, te magoam. É você que fez todo o processo sozinho porque você achou que a pessoa era diferente. Existe um grande problema quando você acha que a pessoa era diferente. Esse achar que a pessoa era diferente é a sua ilusão. Aquilo que a pessoa mostrou, isso é a realidade. E se você não consegue se adaptar à realidade e rejeita a realidade, aí é claro que você vai viver aí as mágoas, as decepções e as desilusões e as raivas. Portanto, toda mágoa, toda ilusão, toda decepção, né, toda culpa que você possa ter dentro de você é a mais profunda ignorância da sua incapacidade de perceber as suas ações e o resultado das suas ações, a sua incapacidade de perceber o que é real, ou seja, você possui uma capacidade sim de se perder nas ilusões das suas próprias projeções. É a minha dica de hoje. Para você que percebe que você de repente tem esse processo e está quase como um padrão, que você já não consegue mais sair, que está todo enrolado, né? O meu trabalho é um trabalho de reconhecimento e rompimento com mecanismos de autossabotagem, resolução de conflitos, né? Porque isso vai gerar um conflito na sua vida, para que dessa forma você possa ter uma performance mais equilibrada. Tá? Isso eu faço dentro das minhas consultas particulares, por meio da minha inteligência intuitiva, eu faço uma análise de você não precisa falar nada na minha frente, você senta na minha frente, eu faço uma leitura e interpretação, identifico seus mecanismos de autossabotagem, provenientes de traumas, de situações que você viveu, e automaticamente, ao identificá-los, eu vou criar uma dinâmica, que é um exercício próprio para cada pessoa, e por meio desse exercício, ele vai atuar lá no seu inconsciente, romper com esses padrões, que mais tarde, quanto mais esses padrões vão
vão crescendo dentro de você, eles podem depois criar uma energia bloqueada, prejudicar o fluxo da energia vital e, consequentemente, gerar aí doenças, né? Então, a doença, depois da doença, só tem a morte, ou seja, quando a doença chega é porque antes a vida já te pediu, por meio das experiências, para que você mude de atitude, de comportamento, que pense de forma diferente, que sinta você de uma outra forma. Se você não percebeu essas entrelinhas por detrás das experiências que você vive, aí a doença ela vem para dizer assim, olha, agora você vai ter que parar e você vai ter que fazer essa reflexão na marra. Se você não fizer e continuar ainda se colocando como vítima, continuar ainda com a raiva, continuar ainda com a indignação, continuar ainda com o comportamento, atitude e forma de pensar e de sentir que nutre o padrão, aí a doença pode fazer com que você sucumba por ela, ou seja, pode te conduzir a uma catástrofe. Portanto, a vida, quando você não aprende por meio da consciência, né, você vai viver a catarse. Ou seja, a catarse é aquele mal-estar, é aquele rompimento, aquela doença, é aquela perda repentina, um acidente, é uma perda de trabalho, é uma separação, é alguma coisa que vem e automaticamente obriga você a ter que mudar de atitude para que desta forma você continue a evoluir e vá para a consciência. Se você não fizer isso, da catarse, você pode ir para a falência do processo, você pode ir para a solidão do processo, você pode ir para alguma situação que vai te obrigar a você ter que rever o seu comportamento e a sua atitude. A vida nos proporciona a capacidade de nós constantemente estarmos gerando consciência por meio das nossas experiências. E isso está atuando em nós, quer queiramos ou não. Portanto, todos nós passamos da inconsciência para a pré-consciência e para a consciência. Se você não faz o processo da pré-consciência, então vai vir a catarse, ou seja, o mal-estar, a decepção ou o que for, para te obrigar a ter que rever os seus padrões, para que dessa forma você escolha novamente, sempre vai cair na questão da escolha, de você questionar, talvez, o seu comportamento e a sua atitude, e com isso você, então, de repente, ir para a sua consciência. Ou não, você vai viver aí o padrão, vai criar um bloqueio, um mecanismo de autossabotagem, as experiências vão ficando repetitivas. Portanto, existe aí uma cura para isso, e esta é a minha especialidade por meio do meu método, que é o PH Vida, que você encontra aí no meu site, carlosflorencio.com.br, ok? Tem lá um monte de agradecimentos, eu tenho mais de 70 vídeos lá no YouTube para você ver várias entrevistas e depoimentos e tal, né, para que você tenha um pouco mais de repente, confiança e um pouco mais de conhecimento sobre aquilo que eu faço, ok? São 7 anos, né, que eu estou aqui já na Rádio Mundial, mais de 70 mil pessoas eu já ajudei no meu trabalho, desde Londres, onde eu morei, depois em Portugal e agora aqui em São Paulo, né, desde do ano de 2000, ok? Então, o meu telefone e meu site é carlosflorencio.com.br e o meu telefone é o 3487-0817. 3487-0817. Se você preferir, tem um telefone bem mais fácil para você que está aí no carro agora, no trânsito, no estresse, que já deve estar com raiva porque queria estar em casa e não está, porque a sua realidade é você tem que estar no carro mesmo, né? Então, você ainda não está na sua casa. E aí, então, às vezes a gente não aceita, porque eu queria já estar em casa, eu não queria estar aqui, né? E aí a gente queria aquela raiva, aquele mal-estar, e isso tudo vai correndo você, vai fazendo muito mal para o seu fígado, vai fazendo mal para o seu sistema, porque vai cair nos líquidos, né, do seu organismo, e isso não é bom, transformando você numa pessoa azeda. E aí, não contente com esse estresse que você está gerando agora aí no trânsito, quando chegar em casa ainda, em vez de dar um beijo na sua mulher, você vai dizer, que dia, que trânsito, vai começar a reclamar e a julgar e a criticar e tal, e aí até você conseguir liberar essa energia, já está na hora de você dormir, e no outro dia vai pegar o trânsito de volta, e aí continua novamente, isso já vai gerar um padrão, e mais tarde você poderá sofrer com isso, ok? Então, é legal que você aprenda a trabalhar o autocontrole, saiba direcionar essas energias, isso eu ensino através do meu trabalho de coaching, treinamento de vida, né, focado, de fato, em resultados. Mas também, nessa semana, quarta-feira agora, para você saber lidar com essas questões de projeções, perdão, abrir os seus caminhos, né? Aprender a se relacionar de uma outra forma na sua vida, eu criei uma dinâmica de grupo, que é o Aprender a Amar, que vai se iniciar agora na próxima quarta-feira, às 19h30,
Tá? Então, aprender a amar não é aquele amor a dois, aquela coisa de príncipe e de princesa, não tem nada a ver com isso. Aprender a amar é a capacidade de você aprender a se conectar e, a partir das conexões, você estabelecer um fluxo de movimento da sua energia para com aquilo que você conecta de uma forma harmoniosa, seja no trabalho, seja no dinheiro, seja a dois, a família, filhos, o que for. Então, se você tem algum tipo de conflito, aquela sensação de que você não flui naquela relação, aquela relação consegue te destruir, consegue te gerar mal-estar, significa então que aquilo é que está liderando você e não você liderando aquela situação. Existe uma forma de você reverter isso. Para isso, eu criei o trabalho pessoal, que você pode marcar se você não quer trabalhar em grupo, e o trabalho de grupo, que vai ser agora na quarta-feira, às 19h30. Para isso, basta ligar no 4106-4141. Deixa o seu telefone que nós entramos em contato assim que possível, ok? 4106-4141, super fácil, tá bom? E nesse domingo, para você que quer aprofundar ainda mais, nós temos uma dinâmica que começa das 10 da manhã até as 17 horas. Nessa dinâmica é a mente curadora. Você vai aprender o quê? Aprender a acessar, né? A aceder, né? Como se fala em português de Portugal, você vai aceder às imagens de experiências que você viveu e que de alguma forma possam estar condicionando a sua vida, e você vai então aprender a trabalhar mais profundamente nos mecanismos de autossabotagem. Então, aprendendo a amar e mente curadora nesse domingo. O curso Mente Curadora é um curso que sempre tem muita gente, as pessoas gostam muito, porque de fato você consegue ver a energia, você consegue ver o cérebro, consegue ver em que lugar da sua mente você guarda essas imagens, você consegue acessar essas imagens, você consegue destruí-las e criar outras imagens de referência, e de repente você muda, porque a imagem de referência que você tinha guardada lá no seu inconsciente, ela faz você agir de uma forma sem mesmo você querer. Então, ao acessarmos e bloquearmos essa imagem de referência e criarmos uma outra, você muda e de repente você se percebe completamente diferente, atuando de uma outra forma na sua vida, de uma forma muito simples, direta e objetiva, através dessa dinâmica. É uma dinâmica um pouco mais longa, das 10 às 5 da tarde, por quê? Porque tem todo um trabalho apostilado, todo um processo que você vai fazendo de entrar e quebrar os mecanismos de autossabotagem, entrar nas imagens, romper com isso. Então tem meditação criativa, bem legal, para que você aprenda a conhecer você. Lembre-se, conhecendo você, você aprende a conhecer todo o seu meio. Lembre, toda pessoa com sucesso, toda pessoa que atinge resultados positivos é porque se conhece e sabe direcionar a sua força para os seus objetivos. Portanto, não existe nada contra você. A única coisa que existe é falta de conhecimento. Então, se você quer atingir certas coisas na sua vida que você não conseguiu, como amor, prosperidade, trabalho, o que for, é apenas ausência de conhecimento. Mas muitas vezes você pode ter algum mecanismo que está impossibilitando você de adquirir esse conhecimento, que é o mecanismo de autossabotagem. Então, nessa dinâmica do aprender a amar, como da mente curadora, você vai aprender a ir lá e sanar, romper, quebrar, destruir isso e criar uma nova imagem para que você, desta forma, possa desenvolver uma nova sustentabilidade pessoal. Então, ligue lá no 4106-4141, 4106-4141, e eu vou abrir agora o canal da Rádio Mundial para fazer uma interpretação energética, né? À distância, que é o grande, né, desafio aqui no meu programa, né, é ler a energia da pessoa onde quer que ela esteja pela rádio. Né? Eu lembro que há 7 anos atrás, quando eu falei isso aqui na rádio, o pessoal disse assim, não, mas isso é impossível, como é que você vai fazer? Isso, assim, exatamente, por ser impossível é que eu vou fazer, porque eu gosto do desafio. Então isso é a confiança plena de que, de fato, eu vou conseguir atingir o resultado que as pessoas almejam, ok? Então, ligue para a Rádio Mundial 3016-1764. 3016-1764 até 3016-1768. De 64 até 68. 3016-17, 64 até 68. Alô, quem fala? Olá, Carlos, boa noite. Boa noite, tudo bem, minha querida? Tudo bem, graças a Deus. Costuma ouvir aqui o meu programa? Sempre ouço, tanto é que até pesquisei os cursos e tal, quem sabe um dia eu consigo fazer com você. Se você quiser, você pode fazer, né? Só você querer, né? Tem que tirar aí as dúvidas e os medos, né? Porque isso realmente atrapalha, né? Qual é o seu nome, querida, por favor? É Soraya. Tá, Soraya. Você tá ligando da onde, querida? Eu sou de Atibaia. Ah, ótimo. Qual é a sua data de nascimento, Soraya? A data de nascimento é como se fosse uma permissão para eu poder entrar no teu registro, entendeu? Ok. É 1/4/82. Tá, só um segundo.
Ok, Soraya, o que te falta é muita confiança, tá? Assim, confiança em você reconhecer o seu próprio potencial e você acreditar no seu próprio potencial e a partir disso, desse reconhecimento, você então se sentir merecedora de um sucesso. Normalmente você procura nos outros esse reconhecimento. Você quer que os outros te deem esse direcionamento, né? Então é uma carência de uma energia yang masculina ainda no teu campo energético, que não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com a projeção, né, da energia positiva, da energia yang masculina, que faz com que a gente atinja resultados na nossa vida. Então, esse processo desta carência, dessa energia, faz com que você tenha problema nas relações com os homens, porque você procura neles uma confiança e, ao mesmo tempo, você tem medo da traição deles, né? E você entrega muito a sua individualidade para que você consiga dar certo e toda vez que você fizer isso, você não vai sentir que você de fato conseguiu unir e integrar, porque você vai perceber que você não está lá, que você é uma coisa que se adapta aos outros, mas depois a sua individualidade não está presente. Você já percebeu isso ou não? Ah, verdade, percebi sim. Então, assim, o que é que você traz aqui para resolver? Você traz, por uma necessidade de segurança, você tirou a tua presença de espírito. Desta forma, você se adapta aos outros e falsamente você sente que parece que eu estou integrada com as pessoas. Só que você não está. Se torna uma coisa meio que falsa, entende ou não? Eu me sinto um pouco longe de mim, às vezes. Exatamente, por quê? Porque você não está sabendo se posicionar frente àquilo que eu quero, aquilo que para mim é importante. E normalmente nas relações com os homens, você procura esta confiança. E aí, claro que eles não vão te dar essa confiança, e aí você não vai ter essa confiança, e você também não tem em você, e isso faz com que você trave um pouco na vida. Agora, você é boa para ser professora, para ensinar, para instruir, você gosta de ajudar, né? de direcionar, assim, ensinando as pessoas. Você trabalha com o quê? Ou faz o quê? Ou você está completamente alienada nesse processo? Não, na verdade eu estou recém-formada em pedagogia. Ah, então, é porque você tem que trabalhar com, que eu vejo assim no teu campo energético, né? Você tem que trabalhar com ensino, né? Ensinar mesmo, porque quando você ensina, significa que você domina um tema, esse tema te dá segurança, e aí então você vai desenvolver essa confiança, né? Então, é saber trabalhar em grupo, é perceber que cada um conjunto gera um resultado, ok? Então, Soraya, essa é a minha dica para você. Vamos abrir o canal aí para mais uma pessoa. Alô? Alô? Oi, quem fala? Fernanda. Ô, Fernanda, de onde você fala, Fernanda? Eu falo de São Roque. Ótimo. Como é que tá por aí? Friozinho também? Bem friozinho. Aí é mais frio do que aqui, né? Gostoso. É, mais frio. Qual é a sua data de nascimento, Fernanda? 31/10/72. Só um segundo. Ok, você é muito mandona, Fernanda? Ah, um pouquinho. Você não gosta de ser muito contrariada. Quando você é muito contrariada, no sentido de se sentir julgada ou criticada, gera em você uma rejeição e você se sente incompreendida. E isso faz você ficar um pouquinho agressiva. Então você tem que observar um pouquinho isso, viu? Ah, verdade. Tá? Por quê? Porque e isso já vem de uma relação com a tua mãe, né? Que a sensação é que a minha mãe e minha família não me entendem, né? As pessoas não me entendem. Então há uma necessidade de uma certa compreensão, né? Um reconhecimento da parte dos outros. E aí, como você não consegue isso, você acaba se isolando e ficando só na tua própria verdade. E ao fazer isso, dá problema depois de um certo isolamento. Você não veio para se isolar. Você veio para, de fato, aprender a compartilhar, mantendo a tua individualidade e reconhecendo você, o seu próprio valor, compreendendo você mesma e manifestando principalmente a tua vontade, né, mas sem impor a tua vontade sobre a vontade dos outros. Portanto, perceber que cada um é dono da sua verdade e cada um tem a sua vontade. E automaticamente saber o respeito disso para que você respeite as individualidades e a sua individualidade também seja respeitada. De acordo? De acordo. Ok. Olha, já estamos acabando. Boa sorte aí para você, Fernandinha. Então, eu vou passar aí meu telefone, 41064141. Aprendendo a Amar, quarta-feira, 19h30, 10 horas da manhã no domingo, conto com você no Mente Curadora. Vamos eliminar essas coisas ruins, porque você veio aqui, foi para dar certo, não foi para dar errado, não. Tá bom? Até mais e até a próxima semana. Obrigado. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa
Potencial humano de vida. Apresentação do consultor de desenvolvimento pessoal e coach Carlos Florencio.